Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu peço para que você se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. No Evangelho segundo João, no capítulo 14, nós vamos ler apenas 3 versículos, do versículo 1 até o versículo de número 3. João, capítulo 14, de 1 a 3. Quantos acharam, digam amém? Façamos a leitura da palavra. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse privilégio de poder ministrar mais uma vez a Tua santa palavra. Te peço, Espírito Santo, que o Senhor me use na condição de um homem limitado, mas que o Teu poder recaia sobre a igreja, não por causa do pregador, mas por causa da Tua mensagem. O Senhor tem toda a primazia nesse lugar. Fique à vontade, Senhor, que a Tua palavra encontre guarida nos corações aflitos, que todo entendimento se abra para o entendimento do texto, que os nossos corações se abram para receber a boa semente do Teu Evangelho. Fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o tema A Promessa que nos traz esperança. A gente pode repetir? A promessa que nos traz esperança. Essa palavra de João, capítulo 14, é uma palavra muito pertinente para quem passa por dias de angústia, para quem passa por dias difíceis, dias tenebrosos, de escuridão. Hoje nós vivemos numa época de muitas incertezas. Se você ligar o noticiário, facilmente você vai se deparar com uma notícia de guerra, rumores de guerra. Talvez você saiba de uma pandemia, como aconteceu. Se você abrir sua rede social, você vai se deparar com notícias calamitosas, violência urbana, as facções criminosas avançando no nosso país, a injustiça imperando no mundo inteiro. E diante de todo esse cenário, muitos se perguntam, onde é que o Senhor está? Muitos se fazem a pergunta, será que Deus está alheio a tudo isso? Será que Deus esqueceu do seu povo? Agora, se nós fôssemos honestos, nós facilmente perceberíamos que as maiores tempestades não estão lá fora. Muitas das vezes estão dentro do nosso próprio coração. Porque diante da notícia ruim, a nossa reação pode ser totalmente o contrário daquela que Deus espera que tenhamos. Diante da notícia ruim, diante das crises financeiras, diante dos mísseis que cruzam o Oriente Médio, muitos cristãos entram em um estado de alerta e às vezes até de desespero. E esse tipo de tempestade, ele é ainda pior, porque às vezes a gente está bem por fora, mas por dentro do nosso coração pode estar temeroso. Podemos temer por causa do dia do amanhã, a ansiedade pode tomar conta do nosso coração pela incerteza do que virá, e muitos sentem uma sensação de abandono. Diante de tudo isso, eu reitero a pergunta, será que Deus se esqueceu do seu povo? Veja, você, irmão, que está aqui nessa noite, pode ser que você esteja passando pelo pior momento da sua vida, talvez enfrentando as piores tempestades no teu coração. E muitos de vocês talvez já tenham feito essa pergunta. Será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor se importa com a minha dor? E é com essa pergunta que eu quero introduzir a compreensão desse texto, porque esse texto nos apresenta uma realidade terrível. Os discípulos, ou seja, os homens que andaram com Jesus no primeiro século, aqui em João 14, estavam passando pelo mesmo problema e pelo mesmo dilema que muitos de nós enfrentamos ainda hoje diante das dificuldades.
Os discípulos, eles estavam enfrentando o medo da morte, a incerteza do dia do amanhã. O teólogo R.C. Sproul escreve: o maior inimigo da paz de espírito é o medo de que Deus nos tenha abandonado em meio às tempestades. E foi exatamente no momento assim que Jesus escreve, que Jesus ensina lições preciosas aqui contidas em João 14, porque os discípulos, eles estavam atravessando um período de medo, de confusão, angustiados com a partida. Agora vocês imaginem só o cenário. Jesus se apresenta como Deus na Galileia e ele sai pela região desértica chamando homens simples, iletrados, que não vinham de uma formação rabínica, que não tinham prestígio social, que eram simples pescadores. Abandonem tudo que vocês estão fazendo até agora. Venham, me sigam, e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Aí vocês imaginem Pedro, então, abandonando o seu barco, abandonando o seu ofício. Imagine você, Tomé, abandonando a sua parentela e dizendo assim: olha, nós vamos para uma empreitada que nós não sabemos qual será o resultado, mas nós fomos chamados para uma grande missão. Os discípulos, eles foram seguir a Jesus com uma grande expectativa. A expectativa de que talvez eles se tornariam grandes homens políticos, influentes de Estado. E a realidade é que o Evangelho apresenta é aquela que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, entenda uma coisa: você quer ser crente? Primeira lição: todo aquele que quiser ser fiel ao Senhor, todo aquele que quiser viver uma vida piedosa, padecerá perseguições, Timóteo. Mas os discípulos aqui ainda não tinham entendido essa realidade. No fundo, eles pensavam que o fato deles terem se tornado cristãos e seguidores de Jesus, isso por si só lhes daria algum tipo de posição social, algum tipo de status. Talvez alguns deles tivessem pensado assim: olha, eu vou me tornar um grande general do exército de Jesus Cristo. E foi por isso que muitos deles arrazoavam entre si: quem de nós será o maior no reino de Deus? A mãe de dois foi lá com Jesus e disse: olha, mestre, bota o meu filho bonitinho do teu lado direito e o outro fofinho do lado esquerdo. No fundo, o que aqueles homens esperavam era a glória, era a pompa, a evidência, a notoriedade. E agora eles estão aqui nesse exato momento, na última ceia do Senhor, recebendo a pior notícia que alguém pode receber. Eles receberam a notícia de que o seu líder maior, o seu mestre Jesus, estava a caminho da morte. Ele não estava indo guerrear contra Roma. Ele não estava indo depor o imperador. Mas ele está dizendo aqui: eu estou partindo. Agora, meu irmão, vamos meditar aqui um pouquinho. Imagina só. Esses homens, eles abandonaram as suas vidas. Eles não seguiram a Jesus. Não foi por alguns dias. Eles também não seguiram a Jesus por algumas semanas. Eles dedicaram 3 anos ininterruptos na missão que Jesus havia designado para eles. E esses homens criaram muitas expectativas acerca do ministério. Na Bíblia, a gente chama isso de expectativa messiânica. Os judeus do primeiro século, eles imaginavam que o Messias que vinha da linhagem de Davi, da tribo de Judá, ia se levantar como um grande líder político em Israel, ia pegar numa espada, ia conclamar o seu povo para guerrear e libertar Israel da opressão inimiga. E Jesus chega trazendo uma notícia totalmente diferente daquela que eles esperavam. A verdadeira libertação não era uma libertação política, mas era uma libertação do pecado, do império das trevas. Só que esses homens ainda não haviam entendido isso. Eles estavam angustiados. A nossa missão parece que foi por água abaixo. Fracassamos. Jesus está partindo e nós não sabemos nem falar em público. Se Jesus tivesse chamado talvez o líder do sinédrio judaico, talvez eles não estivessem tão desesperados. Porque se é uma pessoa que tem uma grande formação, diante dessa notícia triste, ele vai dizer assim: bom, paciência, vou voltar para a minha carreira, vou continuar de onde parei. Mas aqueles homens não tinham formação, aqueles homens não tinham nenhum tipo de prestígio, e agora eles estão lidando com a terrível realidade de voltarem para o anonimato, de voltarem para aquele lugar de onde Deus os tirara.
Esses homens, eles estavam angustiados, como muitos de nós estamos hoje. Só que o nosso tipo de angústia é diferente. Às vezes, a nossa angústia, que é um desdobramento, às vezes, da incredulidade do nosso coração, se dá, às vezes, pela incerteza do futuro. Às vezes, diante de um diagnóstico médico. Às vezes, de uma notícia que nós não queríamos receber. Às vezes, é a crise financeira que se instala. Às vezes, o casamento que dura anos, pacificamente, de repente a crise chega. E muitos cristãos não sabem lidar, como os discípulos não souberam lidar, com as tempestades que se apresentam diante de nós. Mas esse texto, ele tem grandes lições para tratar conosco. Lembra do tema do início? Nós precisamos entender que Jesus faz uma promessa que nos traz a viva esperança de que, por maior que seja a tempestade, Ele não nos abandonará. E Ele está todos os dias, em todas as nossas provas, nos fornecendo suprimento, provisão e condição para que nós passemos pelas provas da vida. Queria trazer algumas lições aqui para a nossa meditação. A primeira grande verdade que esse texto nos apresenta é a calmaria para o coração turbulento. Se você olhar no verso de número 1, Jesus ele vai dizer a seguinte frase, na versão NA, que o coração de vocês não fique angustiado. Em outras traduções ele vai dizer, não se turbe o vosso coração. Essa palavra turbar, ela geralmente era associada no contexto judaico. Quando o marinheiro ele pegava o seu barco e ia ali para o mar da Galileia, aqueles ventos vinham sobre aquele mar, que na verdade era um grande lago, e esses ventos causavam uma verdadeira turbulência. E os barcos começavam a balançar, a girar no meio das águas, dá a ideia de um barco que está à deriva no meio de uma grande tempestade. O coração dos discípulos estava exatamente assim, turbado, confuso, sem saber para onde ir. Jesus não ignora aqui no texto a dor deles. Se você percebeu, Jesus não diz aqui para os discípulos, olha, não se turbe o vosso coração porque vocês não têm problema para resolver. Jesus não está ensinando isso. Jesus está ensinando que apesar dos grandes problemas, eles têm um motivo maior para não se preocupar, para não se desesperar e para não turbar o vosso coração. E que motivo é esse? A firme esperança que todo cristão precisa ter, de que o Senhor não está à parte das tempestades. Que apesar dos nossos olhos mirarem nos ventos, na ventania, nas ondas, existe alguém que está dentro do barco das nossas vidas dizendo, eu estou aqui. Não se turbe o vosso coração. E esses homens, eles não conseguem lidar com essa realidade da tribulação, da perseguição, da tempestade nas suas vidas. Jesus também não ensina, olha, finjam que está tudo bem. Tem muita gente, irmão, que para evitar o problema, parece que ele se mete numa bolha. Aí ele diz assim, eu não vou mais ligar a televisão. Não vou mais acessar o Instagram durante uma semana. Eu vou blindar os meus olhos, vou blindar o meu coração e vai ficar tudo bem. Isso pode até funcionar durante um período de tempo. Mas essa pessoa não consegue fugir da tempestade por muito tempo. Eu vou exemplificar. Alguns dias atrás nós recebemos a terrível notícia de que mais uma guerra se instalou no mundo. A guerra do Irã contra Israel. E muitos podem olhar para esse fato e dizer assim, olha, eu vou fingir que não está acontecendo nada. Eu vou assistir a minha novela, eu vou colocar lá no canal GNT, vou aprender uma receita nova e vai ficar tudo bem. Não está acontecendo nada. Só que uma hora ou outra, o desdobramento da crise aparece. Você sabe que quando um país entra em guerra, a bolsa dispara, o dólar sobe, o preço do barril do petróleo é afetado e uma hora ou outra você vai ter que pagar isso nas bombas de combustível. Uma hora ou outra a crise vai acabar atingindo, mesmo que os teus olhos se fechem para ela. Não tem como evitar o dia mal. Quem dera se o dia mal mandasse telegrama, né? Para quem é mais antigo, para quem é mais novo, se o problema mandasse um zap. Olha, se prepara que eu estou chegando. O problema é que a crise não manda recado. Ela só
chega. E às vezes ela chega de surpresa. A grande pergunta é: qual será a nossa resposta? Qual será então a nossa reação diante do dia mal? Diante da crise. Porque a crise, ela não faz distinção de classe social, ela não escolhe por etnia, ela não escolhe por raça, ela não escolhe por status, por formação acadêmica, ela chega para todos. A crise, ela é democrática. Ela chega para grandes e pequenos, ricos e pobres, negros, brancos, pardos, se você é brasileiro, se você é americano, se você é de qualquer outro país, a crise, ela pode chegar na nossa vida. E esses homens, eles estão passando pela pior crise das suas vidas. Mas Jesus dá um imperativo amoroso para esses homens. Não deixem que a crise tome conta do coração de vocês. Não se turbe o vosso coração. Não se deixem dominar pelo medo. E nós precisamos entender essa palavra não tenha medo. A Bíblia, ela apresenta, em algumas traduções, cerca de 365 vezes a palavra não temais. E Deus disse isso para Josué, quando Josué estava prestes a guerrear contra os outros povos. Deus disse: eu sou contigo, não tema. Essa palavra, ela está permeada em toda a Bíblia Sagrada, 365 vezes em algumas traduções. Irmãos, isso tem um peso muito simbólico. Para cada dia do ano de dificuldade, há uma promessa de Deus para que nós permaneçamos firmes na nossa fé. Para cada angústia que invade a nossa alma, que permeia a nossa mente, que invade os nossos pensamentos, há uma promessa de Deus: não tenham medo. E esse imperativo, não tenha medo, não reside nas circunstâncias que estão ao nosso redor. Porque às vezes a gente fica esperando a situação ficar melhor, talvez a maré ficar favorável à nossa navegação, para que então a gente fique feliz, para que então a gente possa se acalmar. O problema é que às vezes a tempestade não passa no nosso tempo e da forma em que nós queremos. E mesmo assim ele diz: não se turbe o vosso coração, não tenha medo. Ora, isso tem que dizer alguma coisa para mim e para você, meu irmão. O motivo da nossa calmaria não está nas coisas que estão nos cercando, não está nas circunstâncias que estão ao nosso redor, naquilo que está circunvizinhando a tua vida. O motivo da nossa calmaria e da nossa confiança tem que residir porque nós servimos ao Senhor. E porque Ele está com o seu povo, nós podemos ter a firme convicção de que, apesar dos percalços da vida, apesar dos altos e baixos, dos aclives e declives, Deus está contigo. E nós precisamos nos apropriar dessa palavra. Muita gente fica esperando, mas, irmão Caio, eu não estou sentindo isso no meu coração. Eu sei que a Bíblia fala para eu não ficar com medo, para eu confiar no Senhor, mas eu não estou sentindo isso. O meu coração parece que não está sentindo que essa palavra está se tornando realidade. Mas veja, o Evangelho não tem nada a ver com sentir. Se você ficar esperando a tua emoção aflorar para poder ter motivo para vir à igreja, para orar, para participar da IBD, para participar das atividades espirituais, meu irmão, você vai vir esporadicamente na igreja. O cristianismo, ele não se apoia em nossas emoções. Um cristão, ele é convidado a se apropriar pela fé das verdades que já foram reveladas nas Escrituras. E por sabermos que Deus revelou em sua palavra, ainda que o nosso coração não esteja palpitando a favor daquilo que a palavra diz, conscientemente eu devo me apropriar dela e dizer: eu creio na tua palavra, Senhor. Ainda que o meu coração não sinta, ainda que eu não esteja sentindo isso pela emoção, mas eu sei que pela razão o Senhor me fez uma promessa: eu estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Não tem a ver com emoção, tem a ver com saber. Eu sei, eu creio e eu me aproprio disso. A grande pergunta é: por que nós não devemos temer afinal? Uma vez que Jesus revelou que nós temos motivos legítimos às vezes para estremecer, para as nossas bases ali darem uma boa balançada. Por que nós não devemos temer, afinal?
primeiro lugar, por causa da promessa que Cristo faz aos seus discípulos. Então imagine você, um piloto de avião. Esse piloto, se você conhece minimamente de voo, eu sou leigo na área, eu não conheço muita coisa, mas eu sei um pouco para ilustrar isso. Um piloto, ele não confia apenas naquilo que ele enxerga. Para você pilotar um Boeing, você não depende apenas da visão. Por quê? Você pode passar pelo meio de uma nuvem, de uma grande tempestade, e o piloto não enxerga um palmo à frente. Então, do que o piloto precisa para fazer um voo seguro? Dos instrumentos adjacentes à navegação. Que instrumentos são esses? Aí eu sou leigo, eu não sei dar um nome para isso, mas eu sei que tem. Tem lá um monte de botão, um monte de radar, um monte de controle, tem a torre de controle lá, tem o seu copiloto aqui. Ele confia nos instrumentos, mesmo que ele não enxergue um palmo à sua frente, mas ele confia que aqueles instrumentos vão levar toda aquela massa de gente são e salvo até o outro lado. A fé é exatamente isso, que às vezes a gente não está enxergando, às vezes pelos olhos humanos, a provisão de Deus. É a doença que se instala, é a crise que chega e os nossos recursos são limitados. E diante da crise, muitos se perguntam: eu não sei como é que eu posso sair desse lugar, não sei como é que eu posso sair dessa tempestade. Mas você é chamado a ser um piloto de avião da fé. Que instrumento Deus nos deu para que façamos então uma viagem segura? Ele nos deu a sua palavra. Irmãos, a Bíblia, ela é útil, segundo Timóteo 3,16, para o ensino, para a correção na justiça, para a instrução, para a correção, a fim de que todo servo de Deus, todo homem, toda mulher, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, irmão. Está aqui o instrumento, está aqui a nossa torre de controle. Por mais que você não esteja vendo saída, mas Deus está esclarecendo a sua vontade aqui. Está aqui na palavra. Nós precisamos nos apropriar e fazer uso desse instrumento. O pregador Charles Spurgeon disse a seguinte frase: Deus nunca prometeu uma travessia sem tempestades, mas garantiu uma chegada segura ao porto. Você está entendendo isso, irmão? Que Deus está querendo falar com você nessa noite? Pode ser que você fique mais um pouquinho na crise. Pode ser que essa crise perdure mais alguns meses, mais alguns anos. Mas Deus não prometeu calmaria na travessia. Deus prometeu a chegada segura no porto. Aleluia. E nós precisamos, irmão, nos apropriar disso, em nome de Jesus. Não podemos esperar a maré acalmar para alimentarmos a nossa fé. Pensem vocês então nos discípulos atravessando o mar da Galileia. Jesus olha para eles e diz assim: olha, vamos passar para outra margem. Tem uma missão gloriosa lá em Decápolis, tem um homem que está endemoniado, uma legião de demônios, e nós vamos lá. Entrem no barco. Jesus tinha pregado o dia todo, estava cansado. Ele entra no barco, dorme, os discípulos começam a atravessar, e talvez eles tenham dito até assim: olha, Jesus, fica tranquilo, está com a gente, está com Deus. Se tem um lugar que a gente conhece bem, esse é o Mar da Galileia. Esse lugar eu domino. Eu sou pescador desde que eu nasci. Portanto, Jesus, descansa aí, fica tranquilo que nós vamos atravessar. Esses homens entram no barco. E no meio da tempestade, no meio da missão de Deus, entenda isso, no meio da missão de Deus, vem a pior tempestade daquela travessia, daquele ofício. E esses homens, barbudos, marmanjos, começam a gritar feito criança: Senhor, o Senhor não se importa que nós estamos perecendo? O Senhor não se importa com a minha dor, Senhor? E Jesus se levanta: homens de pequena fé, como é que vocês ainda não têm fé? Em outras palavras, vocês já andaram tanto tempo comigo, já viram tantos milagres, multiplicação de pães e peixes, eu curando coxo, leproso, já viram que eu tenho poder para fazer tudo, e vocês ainda não têm fé? Irmãos, quantos milagres nós já presenciamos com a nossa caminhada de fé? Quantas vezes Deus já proveu na tua vida? Quantas crises você já passou
e que você achava que não tinha saída, e Deus proveu. Deus deu o escape. Deus mostrou a saída. Ora, essas experiências têm que gerar no coração do crente a convicção de que Deus não está alheio a nenhum problema da nossa vida. Deus não é pego de surpresa, irmão. Nós é que somos limitados. Não há nada que acontece no mundo que Deus tenha dito assim: puxa vida, isso aqui eu não pude prever. Essa aqui escapou no calendário celestial. Não existe isso, irmão. O nosso Deus, ele é onisciente. E ele tem o poder e a capacidade de mudar um cenário, um estalar de dedos, com uma só palavra. A Bíblia vai dizer que aquela tempestade foi acalmada com uma só palavra do Senhor. Ele não precisou repetir 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ele disse: mar, quiete-se, vento, acalme-se. E se acalmou. E a pergunta é: se eu ainda estou passando pela tempestade e Deus tem um poder para acabar com essa tempestade, por que Deus ainda não me tirou dela? Porque Deus tem um propósito em tudo que acontece na nossa vida. Romanos 8, 28. Fugiu agora. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Irmãos, a gente pensa que todas as coisas é só coisa boa, mas as coisas ruins também estão cooperando para um bem maior, que a gente não entende agora, mas lá na frente nós vamos entender. Ah, Senhor, agora eu entendi. Agora eu entendi o porquê que eu passei por aquela crise. Era para alimentar minha fé, para me tornar mais maduro e mais paciente na provisão de Deus. As tempestades não servem para o crente para matar o crente. As tempestades na vida do crente são pedagógicas. Elas têm um propósito de ensinar, de instruir, de aconselhar, de fortalecer a nossa fé, de te tornar mais a imagem e semelhança do seu próprio Filho, Cristo Jesus. Jesus, ele está trazendo essa verdade para a nossa vida, para que nós possamos abandonar o medo do que vem pela frente. Para que nós façamos o exercício diário de dizer: Senhor, ainda que eu não esteja vendo o vento favorável, sentindo que a coisa está andando ao meu favor, mas pela fé eu me aproprio da Tua palavra. Não se turbe o vosso coração. Segunda lição dessa noite, está na parte B do primeiro versículo. Acompanhe na sua Bíblia. Além dele dizer para a gente não se angustiar e não turbar o nosso coração, ele vai dizer: vocês creem em Deus, creiam também em mim. Aqui nessa parte B do primeiro versículo, Jesus está afirmando a sua divindade. Em outras palavras, ele está olhando para os seus discípulos, ele sabe que esses discípulos são judeus, são homens religiosos, já praticam a religião desde pequenininho, já creem na Torá. E ele está dizendo: vocês creem em Deus Pai? Ótimo, nota 10. Agora creiam também em mim. Jesus está se colocando em pé de igualdade com o próprio Deus Pai. Isso significa que Jesus é a segunda pessoa da Trindade e que tem o mesmo poder, a mesma autoridade, deve ser adorado, deve ser magnificado em glória e majestade, e ele faz parte do ser de Deus. Não peça para eu explicar agora como é que funciona a Trindade, que nós não vamos ter tempo para isso. Mas é um único Deus, 3 pessoas coexistindo, fazendo parte na mesma divindade, na mesma essência. Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês precisam crer em mim, não porque eu sou um agitador qualquer, não porque eu sou um líder político, alguém que tem a oratória afiada, alguém que porque faz uso da retórica, ou porque eu tenho capacidade de mover as massas, mas porque eu sou Deus. E eu tenho autoridade sobre a criação. Creiam em Deus Pai, mas também creiam também em mim. Os discípulos aprendem isso com o Senhor, apanhando. Porque, apesar do ensinamento, vocês sabem que depois que Jesus é preso, os discípulos fogem, né? Todos praticamente, só fica João. Pedro vai ali acompanhando de lado e nega Jesus 3 vezes. O que nós precisamos entender para a nossa vida é que para você ter uma caminhada firme de fé, você precisa confiar em Jesus.
Confiar em Cristo não tem nada a ver com uma afirmação verbal. Porque tem gente que vai dizer, eu creio em Deus. Lógico que eu creio em Deus. Você crê na Bíblia? Creio na Bíblia. A salvação é pela graça. Ele vai afirmar os preceitos de fé fundamentais, verbalmente, tudo redondinho, bonitinho. Mas na hora da tempestade, aí o negócio é mais embaixo. Parece que as afirmações verbais não fazem nenhum efeito. Não é assim? A teologia é toda alinhadinha. Teologia sistemática, tudo bonitinho. Mas na tempestade ele não se apropria dessa verdade. Irmãos, Deus não nos chamou para ter apenas uma experiência de afirmação verbal, mas para que pela fé nós possamos caminhar confiante que Deus está conosco. Que Deus está nos guiando por um caminho firme. Quantas vezes, irmãos, Jesus pede essa confiança para você que está aqui nessa noite? Talvez você diga, eu creio em Jesus, mas na hora da crise, na hora da tribulação, na hora da perseguição, na hora que aparece o noticiário da guerra, muitos cristãos depositam a sua fé, a sua esperança em governos, na economia, nas relações diplomáticas entre os países. Vamos colocar lá um deputado para ver se muda o Congresso. Eu lembro da eleição de 2018, vamos colocar um presidente. Colocamos um presidente conservador. O Brasil piorou. Não, o problema não é que é só o presidente, precisamos botar lá deputado também da Câmara. Enchemos de deputados conservadores a Câmara em 2022, o Brasil está piorando. Não, o problema não é a presidência e também não é a Câmara, a gente precisa mudar o Senado, aí sim vai melhorar. E vão colocar senadores e o Brasil pode não melhorar. A nossa fé e a nossa esperança não pode residir em homens. Veja, eu não estou dizendo para você não exercer a sua cidadania. Vote, faça uma análise, mas não coloque a sua esperança na política. Porque Deus não prometeu redimir a sociedade e o Brasil por meio da política, mas por meio da pregação do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E essa mensagem ela não foi dada a homens públicos, a ímpios. Ela foi dada para mim e ela foi dada para você. Nós somos embaixadores de Cristo no mundo que se perde. E nós precisamos nos levantar, não para propor uma reforma política, mas para pregar o Evangelho. Para falar das verdades gloriosas do Senhor. A igreja brasileira precisa se voltar para as Escrituras. É claro que nós temos o nosso lado humano e cidadão. Não deixe de votar, não deixe de emitir suas opiniões, não deixem de viver de acordo com os preceitos da Bíblia. Mas Deus só vai redimir o Brasil por meio da pregação do Evangelho, irmão. Deus não vai salvar a tua parentela porque você é uma pessoa muito altruísta, muito erudita e muito inteligente. Mas só se você pregar o Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho, irmão. Aquelas pessoas que confiam em Jesus Cristo, apesar do governo ir mal, apesar das notícias financeiras irem mal, apesar do diagnóstico do médico também não ser favorável, nós precisamos crer em Jesus. As pessoas que creem em Jesus, elas são como um barco que estão no meio da tempestade. As ondas se chocam contra o barco gira, vai para um lado, vai para o outro, mas tem algo que está lá embaixo, fazendo com que esse barco não fique à deriva. E esse instrumento da navegação se chama âncora. Já viu o que a âncora faz quando você solta? Ela vai lá no fundo, é uma peça de ferro, né, muito pesada, e ela se finca no solo. Pode estar a maior tempestade na superfície, o barco vai para um lado, vai para o outro, mas ele sempre vai ficar ali, naquele entorno, ele não vai sair de lá. É a mesma coisa, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, que é a rocha eterna, a qual devemos construir a nossa casa, a nossa vida, pode ser que o teu barco balance, pode ser que as crises te assolem, mas você não sucumbe ao desespero, porque você está fincado em Cristo Jesus. Ele é a tua rocha. Ele é aquele que te sustenta no dia mau, que te faz a promessa e garante o cumprimento da mesma.
Se nós depositarmos a nossa fé em Cristo Jesus e somente nele, nós temos tudo, irmão, tudo para sermos as pessoas mais felizes dessa terra. E felicidade não tem nada a ver com sentimento. Você não está feliz. Tem muita gente que quer ficar feliz, está no momento. E essa pessoa recorre às drogas, às festas, à prostituição, ao carpe diem, né, da vida. Mas essa felicidade, ela é banal, ela passa, como um fogo de palha. O cristão, ele não está feliz, ele é feliz. Estar feliz depende das circunstâncias externas. Ser feliz depende daquilo que nós somos. Por quem nós fomos chamados? Por aquele que nos redimiu e nos deu a vida eterna. A nossa felicidade não reside nas coisas de fora, mas em quem nós servimos. Um advogado chamado Dr. Spafford, salvo engano do século XVIII, ele sofreu uma grande crise na sua vida financeira, sua vida familiar. Ele perdeu seus bens, uma boa parte das suas propriedades por um grande incêndio que ocorreu na época em seu país. Perdeu o seu filho mais novo, ficou apenas com 4 filhas e a esposa. E na tentativa de fugir desse problema, esse advogado, ele faz uma proposta à sua mulher, à sua família, e diz assim: olha, vamos fugir um pouquinho da crise, vamos viajar para a Europa e vamos espairecer a nossa mente. A história conta que, por algum motivo, eles não conseguiram viajar juntos no mesmo navio. Então, no navio à frente foi a sua esposa e as suas 4 filhas, e ele ficou para ir na segunda viagem, no segundo navio. Na travessia do primeiro navio, esse navio ele acaba se chocando com outro navio e ele acaba indo para o fundo do oceano. A sua esposa chega do outro lado, no continente, manda uma carta para ele dizendo a seguinte frase: salva, porém só. Aquele homem perdeu, num dia, as suas 4 filhas afogadas. E a história conta que esse homem, na travessia da viagem para encontrar com a sua esposa, diz a história que alguém bate no seu ombro e diz assim: olha, foi aqui que o barco afundou. E ele ali, olhando para o oceano, movido por uma extrema emoção, se recolhe, fica recluso no camarote, e ele escreve uma das maiores canções cristãs que cantamos ainda hoje. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Os maiores louvores da nossa vida nascem muitas das vezes em meio às crises. Esse homem afirma que a felicidade dele não está nas circunstâncias, mas está em Cristo Jesus, que o salvou e que dá condição para que ele continue caminhando. Pode ser que você esteja passando, meu irmão, a maior crise da sua vida. Mas se você é feliz de verdade, você não vai esmorecer, porque você serve a um Deus que está acima dos nossos problemas. A um Deus que transcende esses nossos dilemas terrenos. E sabemos que um dia Ele nos levará sãos e salvos para a Nova Jerusalém, para que então nós possamos habitar para toda a eternidade. Jesus é essa rocha que nos sustenta no dia mau. O Cristo que acalma a tempestade, que se apresentou a esses discípulos aqui em João 14, é o mesmo Cristo que se apresenta nessa igreja, nesta noite. Confia em Jesus, meu irmão. Está doendo? Eu sei que está doendo. Está preocupado? Tua preocupação é legítima, não nego. Mas crê no Senhor Jesus. Será que você pode exercitar a tua fé nessa noite? Será que você pode então meditar um pouquinho e fechar os teus olhos e dizer: Senhor, eu não estou enxergando a saída, mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu creio que o Senhor não está alheio ao meu problema. Eu creio que o Senhor não está indiferente aos meus problemas. Jesus está aqui nessa noite, irmão. E Ele quer tratar com o teu coração. Esse problema não é para te destruir. Esse problema é para tratar com o teu coração, irmão. Tem gente que está precisando ter uma experiência profunda com o Senhor.
Você não vai passar para o próximo patamar espiritual vivendo as experiências terrenas aqui, vivendo as experienciazinhas de apenas vir para a igreja de domingo a domingo, de participar da escola bíblica dominical, mas Deus quer levar você a viver uma fé lá na tua casa também. Deus está tratando com gente aqui para que você possa pôr em prática a tua fé em todas as instâncias, em todos os lugares, em qualquer situação. Não espere a notícia ficar favorável. Creia no Senhor Jesus hoje. Se aproprie dessa palavra hoje. Não é para amanhã, não é para a semana que vem, é hoje. Jesus está falando hoje. Em Hebreus 12, 2, versículo 2, o autor da carta nos afirma: olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Quando Pedro estava no meio da tempestade, e os discípulos viram o Senhor naquele horizonte, caminhando por sobre as águas, Pedro, que era o mais impulsivo, o mais corajoso, vai dizer assim: Senhor, deixa que eu ande em tua direção. E aí Jesus disse: vem Pedro, pode vir. E aí Pedro vai, coloca o pé na água, e você percebe que quando ele está olhando para Jesus, ele está caminhando. O problema é que ele olha para as tempestades, ele olha para as circunstâncias ao seu redor, e Pedro começa a sucumbir. Isso tem um peso muito simbólico para a gente. Você só passa pela crise se você manter os seus olhos firmes no Senhor Jesus. Não olha para a dificuldade, mas olha para o que Deus quer fazer. Não olha para os desdobramentos da crise, mas olha para a oportunidade que você tem hoje de glorificar o teu Deus. Pode ser que essa história venha a se tornar lá na frente um testemunho de fé, que vai alimentar a vida de outras pessoas que talvez venham a estar passando por aquilo que você já passou. E assim nós vamos alimentando a fé uns dos outros, por meio da palavra do Senhor e por meio do testemunho que Ele nos permitiu viver. Quem crê nessa palavra, irmão? Levante a mão. Eu creio do fundo do meu coração que Deus está levantando pessoas aqui nessa noite para dizer que essa crise não é para te matar, mas é para te tornar mais a imagem e a semelhança do Senhor Jesus. E nós precisamos confiar no Senhor. Terceira lição. A terceira verdade que esse texto nos apresenta é que todos nós temos destino garantido. Um lar preparado para nós. Acompanhe no verso 2. Jesus afirma: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Essa palavra morada, ela vem do grego monai, que significa um local de permanência, de descanso, de comunhão. Conversando com Davi, você sabe que as maiores perguntas teológicas vêm de criança. Você quer conhecer o teu nível teológico? Vá conversar sobre Deus com uma criança. Eles vão te fazer as maiores perguntas que você pode imaginar. E uma vez o Davi, conversando comigo no devocional, ele perguntou: papai, como é que vai ser o céu afinal? Será que a minha casa vai ser como eu imagino que seja no Minecraft? E aí eu pensei: meu Deus, como é que vai ser mesmo o céu? Muitos de nós pensamos nesse ambiente de morada como um local onde Deus vai colocar uma mansão, de acordo com o nosso gosto, com a nossa preferência arquitetônica. Eu quero que a minha casa celestial seja minimalista. Não, eu sou um bom designer de interior e eu quero que a minha casa tenha uma pegada mais clássica, outra mais rústica. Não tem nada a ver com essas ideias materiais que nós temos aqui. A morada que Deus está preparando para a gente dá a ideia de um local de permanência, um local de intimidade, de comunhão. E isso tem um peso profundo aqui para os discípulos, porque Jesus está querendo incutir na cabeça dos seus seguidores que esta vida, nesta terra, é temporária. Nós somos aqui peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Você já viu um enterro onde estavam carregando o caixão e atrás vinha um caminhão de mudança? Já viu? Faz sentido isso? A gente não vai levar nada. Vai ficar tudo aqui. O que você constrói aqui nessa vida, com muito esforço,
isso é legítimo, isso é louvável, mas vai ficar tudo aqui. Você vai sozinho. Nós somos aqui nessa terra peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Agora eu também não estou dizendo para você viver uma vida à la Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar. Não é isso que eu estou dizendo. Ah, não vou mais estudar, não vou mais me especializar, não vou mais montar minha empresa, não vou mais me dedicar aos meus negócios. Não tem nada a ver com isso, irmão. Estude, se especialize, se forme, monte a sua empresa, mas saiba que isso é passageiro. Vai ficar tudo aqui. O maior tesouro que alguém pode construir na vida é ajuntar um tesouro no céu, aonde a traça não corrói, aonde a ferrugem não consome. Lá sim nós temos a garantia de que o que Deus vai nos dar, a crise não pode comer. Os problemas não podem anular. E por sabermos que nós estamos aqui justamente de passagem, isso tem que trazer no nosso coração a ideia de que nós seremos plenamente felizes somente no céu. Aqui nós teremos os problemas para enfrentar. Só que Jesus, ele faz uma afirmação aqui no verso 2. Ele diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, no céu não vai haver superlotação. No céu também não vai ter movimento sem terra. No céu, todo cristão, todo servo de Deus, vai ter um local preparado para você. Não vai ficar ninguém sem um local para ficar. Há muitas moradas na casa do meu pai. Você não precisa se preocupar com o tamanho, como você se preocupa aqui, quando você vai escolher um apartamento. No céu, haverá um ambiente perfeitamente para você, preparado para você. E a Bíblia ainda nos revela uma outra realidade ainda mais gloriosa. Ele diz: pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo. Você já viu quando um país entra em guerra? Quem lembra quando os Estados Unidos deixou o Afeganistão? Foi isso? Ou foi o Paquistão? Não lembro agora. Foi o Afeganistão. Quando os Estados Unidos deixou o Afeganistão, foi assim do dia para a noite. Vocês lembram do terror que foi os aeroportos? Muitas pessoas que estavam trabalhando lá naquele país, de outras nações, ligaram desesperadas para as embaixadas, para os seus governos, pedindo o resgate. Vocês souberam de algum presidente que foi pessoalmente buscar essas pessoas? Teve país que fez até pouco caso, demorou que só para mandar o avião. Na volta do Senhor Jesus, Ele não vai mandar ninguém vir buscar a gente. Pega essa pérola, Ele virá pessoalmente te buscar. Irmãos, isso é uma honra para poucos, irmão. Para poucos. E nós nem merecemos nada. Como diz o: quem sou eu na fila do pão para que o Rei do Universo, o Senhor da Glória, o dono de todas as coisas, venha pessoalmente ao meu encontro? Irmãos, isso é uma verdade muito gloriosa. Nenhum chefe de Estado tem essa honraria. E você, que é ovelha, que às vezes está vivendo uma vida até financeiramente limitada, Deus vai vir para te buscar pessoalmente. E muita gente que viveu uma vida abastada financeiramente vai ficar. Irmãos, isso é uma verdade que deve gerar no nosso coração uma alegria que o mundo não pode descrever. É por isso que o crente é chamado de um pessoal meio doido, né? E é verdade. Porque a crise está batendo na porta e o crente está dizendo lá: glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome. Mas fulano, por que você está louvando ainda? Olha o que está acontecendo na tua vida, que Deus é esse, irmão? É, irmão, mas eu aprendi a adorar quando tudo vai mal. O livro de Jó está aí para isso. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que aprender a louvar, mesmo quando tudo vai mal. Mesmo quando a tempestade assola. Quando a gente não vê saída. E é por isso que o mundo não consegue obter essa paz que nós temos,
A Bíblia afirma que a paz que habita no meu coração e que deve habitar no teu coração é a paz que excede todo entendimento. Ela não pode ser explicada pela razão, mas ela é uma paz que é dada de forma sobrenatural pelo próprio Deus. Muitos duvidam dessa realidade, que Jesus vai voltar. Mas essa promessa, ela foi reiterada e afirmada por diversas vezes em toda a Bíblia, que o Messias virá em grande glória, acima das nuvens, todo olho o verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Será um retorno visível, glorioso. Você acha que a notícia chega em tempo real? Você não tem nem ideia do que vai ser a volta de Jesus. Todo olho verá. Jesus está ensinando aos seus discípulos que eles fortaleçam a sua fé. Nesse retorno glorioso, ele vai voltar. O problema é que muita gente diz assim: ah, meu irmão, essa história aí de que Jesus está voltando, isso aí, ó, eu escuto desde que eu era criança. Desde que eu corria só de short aqui na Peribebuí, com catarro. Eu escuto essa história há muito tempo. Que história é essa que Jesus vai voltar? O mundo duvida. Mas a Bíblia afirma categoricamente que quanto mais nós nos aproximarmos da volta do Senhor Jesus, o mundo e a terra gemem como quem geme com dores de parto. Você já viu como, está até conversando com a Tainá esses dias, quem aqui já teve parto normal? Levanta a mão. Olha aí, só a tropa de elite das mães, né? Você já viu que o parto normal, uma das piores dores da vida, eu falo não por experiência, mas por ter ouvido muitos relatos. É a pior dor, né? Mas quando o menino sai, que passa o ombro, vem um alívio. Aí vem a felicidade, a alegria, parece que nem teve dor, não foi? O mundo, agora você já viu quando você vai se aproximando da hora do parto, o que acontece? Como é que você sabe que a hora está chegando? As contrações elas vão ficando mais frequentes e mais intensas. Por que Jesus associa que a volta dele seria como contrações de dores de parto? Desde que o mundo é mundo, tem guerra, tem crise, tem morte, tem pestilência, tem calamidade. E como é que a gente sabe ao olhar para essas coisas que Jesus está voltando? Ele diz, essas coisas elas vão acontecer de formas mais intensas e mais frequentes. Irmãos, vamos fazer um exercício de memória? Se nós fizéssemos uma retrospectiva de 10 anos atrás e alguém dissesse naquela época que a cada mês ia ter uma catástrofe diferente, uma guerra surgindo no mundo, crises políticas se apresentando, abandonos de preceitos morais, filhos se levantando contra pais, que as facções criminosas iam dominar praticamente todos os estados do Brasil, muitos de vocês teriam dito assim, eu não acredito nisso não, acho que você está exagerando. E hoje já é uma realidade. E eu não quero desanimá-los, mas a tendência é, à medida que o dia se aproxima, as coisas vão piorar. Mas isso não deve nos gerar o desespero, deve nos gerar esperança, em saber que isso tudo vai passar já vai passar. Aguenta só mais um pouquinho, porque o teu Redentor está vindo. O mundo espera que a solução venha por meio da política. O mundo espera soluções científicas, acordos de paz, reformas sociais, mas a igreja deve esperar pela volta do Senhor Jesus. Essa sim deve ser a nossa esperança. A volta de Cristo é o grande evento para o qual todas as eras convergem como rios para o mar. É o que diz Strong. Abandone, meu irmão, todas as suas expectativas nesse mundo. Não tenha esperança em político, em leis, porque isso tudo vai ficar ainda pior. A tua esperança tem que estar em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, o apóstolo Paulo nos ensina: o próprio Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Eu quero concluir essa mensagem, irmão,
e te pedir que você medite nessas gloriosas verdades do Evangelho. Queria pedir para que você se colocasse de pé, nós vamos orar e pedir o apoio do Martrick para a gente cantar um louvor. Mas enquanto a gente ora, enquanto nós louvamos ao Senhor, eu quero que você entenda que essa é a tua oportunidade de entregar os teus problemas, as tuas crises, depositar a tua ansiedade, a tua depressão, o teu problema de saúde nas mãos do Senhor. Eu queria fazer um convite para você vir aqui à frente orar. Lá. É que ela não se turbe o vosso coração. Conhece? Só que em lá. Tá, peraí. Vamos orar. Se você está precisando de consolo, irmão, queria pedir para que você venha aqui à frente, nós vamos orar. Esse é o momento que você não tem que olhar para mim, porque a glória, ela tem que ser dada não ao pregador. O pregador é só um instrumento na mão do Senhor. Mas Deus quer tratar com pessoas aqui. A porta da graça está aberta. Nós estamos vivendo os últimos dias. Para quem está passando pela crise, é o momento de se derramar na presença do Senhor. Para quem está enfrentando ansiedade e depressão, é o momento de entender que Deus reina e que Ele está no trono. Ele não está alheio ao problema. Para quem está afastado, é tempo de voltar. É tempo de se arrepender, irmão. Nós não temos muito tempo aqui nessa terra. As eras se aproximam e o relógio do tempo está batendo. Haverá um dia em que nós seremos reunidos, todos os crentes dos 4 cantos do mundo, e nós iremos nos reunir para toda a eternidade com o Rei do Universo. E esse vai ser o maior encontro. Se você pensa que você já foi num grande evento, meu irmão, você não experimentou nada ainda. As bodas do Cordeiro será o maior evento que a igreja vai experimentar. E a porta da graça está aberta nessa noite para que você entenda que Deus, o teu Redentor, aquele que te chama pelo nome, Ele está aqui presente nessa noite. E Ele está com os braços abertos para receber as tuas petições, as tuas orações. Essas dores não servem para te destruir, mas para formar o caráter de Cristo na tua vida. Abra a tua boca, comece a orar, apresenta esse problema ao Senhor. Deus, nós estamos aqui, Pai, como a tua igreja, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua palavra é a espada afiada de 2 gumes, Senhor, que divide juntas e medulas, Senhor, a alma do Espírito, e nos revela, Senhor, como nós precisamos entender. Nós não nos conhecemos, Senhor, como o Senhor nos conhece. Não sabemos a nossa reação, não conhecemos a nossa reação até que nós passemos pela crise. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para dizer, Senhor, que apesar das tempestades estarem batendo no barco da vida, mas nós queremos dizer que nós confiamos no Senhor, que o Senhor está vivo, que o Senhor reina para toda a eternidade.